Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite para esse evento. Antes de começar a contar a minha experiência, né, na cultura ágil, eu gostaria também de contar um pouco da Ingridio, né, que é a empresa que eu faço parte. É uma empresa assim, que é líder em ingredientes. Basicamente, a gente transforma matérias-primas vegetais em ingredientes, que vai desde a maltose para a cerveja até adoçantes naturais. Nós temos 3.000 funcionários na América do Sul, 90 anos na região, 9 fábricas na região, com escritório em São Paulo, e 3 ADIA Labs, que são nossos centros de pesquisa e desenvolvimento. Eu gostaria também de mostrar alguns de nossos reconhecimentos. Nós somos uma das empresas mais admiradas pela Fortune. Temos o selo da Bloomberg em igualdade, diversidade. Recebemos nos últimos 3 anos o prêmio de valor, da Valor Econômico de Inovação, e nos últimos 2 anos também fazemos parte das melhores empresas para se trabalhar. E como que a Ingridio está presente no seu dia a dia? Basicamente, desde o chá, onde provemos adoçantes naturais, molhos, no rótulos limpos, onde fornecemos amidos, farinhas, no hambúrguer, com proteínas vegetais, onde fazemos substituição de carne ou frango, com proteínas de ervilha, milho, na textura, em smoothies, na batata frita. E isso tem tudo a ver com nossos propósitos, né? No ano passado, nós atualizamos nosso propósito e valores para tornar a vida melhor. E hoje eu queria até destacar um dos propósitos, um dos valores, que é o inovar com ousadia, que tem muito a ver com a transformação ágil que eu vou contar agora, que é a cultura que a gente está transformando na Ingridio. Então, o Pedro comentou um pouco da nova economia, né? Hoje nós vivemos num mundo que se chama VUCA, né? Que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. E isso é a nova forma de se trabalhar. Cada vez mais a gente vê a questão de lucro movendo para... A gente não fala mais em ter lucro para acionista, em ter propósito, organizações em rede, empoderamento, autonomia, times auto-organizáveis, squads, fazer experimentos ao invés de só planejar, executar e ter mais transparência. Mas muitas das nossas empresas ainda usam hoje princípios que foram desenvolvidos no século XIX, século XX, para tentar endereçar temas do século XXI, né? Esse mundo exponencial. Hoje a gente ainda faz muito planejamento, que foi definido lá em 1910, né? Você planeja como vai executar uma iniciativa, um projeto, e você segue fielmente aquele plano, né? E onde a gente busca muito tornar eficiente alguma coisa que nem deveria ter sido feita em primeiro lugar, né? A gente busca eficiência, mas não necessariamente a gente está atacando as coisas certas. E qual que é o desafio da Ingridio, né? Basicamente, nossos clientes cada vez mais demandam agilidade, decisões rápidas, entregas rápidas, mas, ao mesmo tempo, nós não temos dinheiro ou recursos suficientes para fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Os nossos clientes estão mudando, nossos consumidores estão mudando, principalmente na indústria de alimentos. A indústria está se transformando. E o que é ser ágil? Como que uma cultura ágil ajuda, né, a endereçar esses problemas, esses desafios? Ser ágil não é um processo, não é uma metodologia, não é uma receita a ser seguida. Tem muito mais a ver com uma filosofia, o conjunto de valores, é mudar a nossa forma de trabalhar. E é fundamentalmente sobre pessoas e equipes. Você trabalhando com pequenas equipes, ao invés de grandes grupos. Na Ingridio, a gente definiu que essas pequenas equipes, no máximo 10 pessoas deveriam ser envolvidas, são equipes multidisciplinares, multi-skills, de diversas áreas. E todo projeto, toda iniciativa sempre se inicia com o cliente, né? Então, ele sempre busca satisfazer alguma necessidade do cliente ou envolver o cliente desde o início em um processo de cocriação, que ele seja parte do processo, experimente e prototipe junto com a gente. E como que a gente usou esses princípios ágeis na Ingridio? Basicamente, a Ingridio é uma multinacional e o que a gente busca é que a Ingridio funcione como se fosse uma startup, né? Onde cada funcionário tenha uma cabeça de dono, seja um empreendedor interno, experimente com MVPs, que são esses produtos mínimos viáveis, ao invés de desenvolver diversos produtos. Então, você valide essas premissas importantes desde o início
conversando sempre com os clientes e trazendo os clientes perto de você, né? Então, é diferente de um processo que a gente chama de waterfall, linear, cascata, onde o cliente ele só vê o produto no final. Então, você passa 1 ano, 3 meses planejando, 6 meses em desenvolvendo e você entrega para o cliente. E muitas vezes ele fala assim, eu não quero isso agora, isso aqui eu queria há 6 meses atrás. Então, como que o Ágil ajuda nesse processo? Porque você vai entregando pequenos pedaços para ele, que nem na figura aí embaixo, e você vai validando e aprendendo com os erros. Então, o cliente, os seus consumidores, eles ajudam na solução, eles se tornam co-criadores da solução. E essa é a grande diferença. Então, você consegue já entregar valor desde o início, em ciclos curtos. E como que foi a jornada da Ingridion nesse mundo ágil? Eu tenho 2 anos de Ingridion, eu fui contratado como PMO inicialmente, e como PMO, gerente de projeto, a minha missão era promover métodos ágeis na empresa. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a gente escolheu 30 líderes para lerem esse livro, que é o Scrum, que é a metodologia mais conhecida em ágil. E nós fizemos um workshop com a ajuda do RH para facilitar assim, onde que a gente poderia usar essa metodologia. Quais são os principais problemas ou oportunidades que a gente gostaria de endereçar na empresa. Então, a gente definiu que a gente iria trabalhar em 5 oportunidades, 5 problemas que a gente não conseguia resolver há muito tempo, e cada grupo, foi criada uma equipe para cada um desses projetos, e eles teriam até 100 dias para trazer uma solução. E aí, como que funcionou? A gente usou o Scrum, que é basicamente ter uma pequena equipe, então a gente tinha uma pequena equipe de 7 pessoas para cada um desses 5 projetos, é uma equipe multidisciplinar. Então, tinha pessoas de RH, de finanças, de manufatura, de marketing, comercial. E eles começaram trabalhando primeiro na oportunidade. E, definindo muito bem a oportunidade, a gente definiu o que a gente chama de Product Backlog, que nada mais é que uma lista dos requerimentos que você quer atingir para satisfazer essa oportunidade. Aí, em um ciclo de 2 semanas, que a gente chama de sprint, a equipe definia assim, dessa lista de produto, o que eu quero trabalhar e entregar nessas 2 semanas. E, no final, você tinha assim, uma validação junto com os clientes de um pedaço de um produto. E todo dia a gente tinha uma reunião diária de 15 minutos, onde, basicamente, a gente respondia 3 perguntas. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e quais são meus problemas. Era uma reunião muito rápida, todo mundo em pé, usando métodos visuais. E a grande vantagem disso é que a gente tinha um aprendizado muito rápido, né? Então, a gente já recebia o feedback assim, em 2 semanas. Oposto de você ter um projeto onde você trabalha, faz todo o planejamento e você segue fielmente aquele projeto. Então, a retroalimentação foi muito rápida nesse sentido. E como que foi assim, a nossa experiência? Então, a gente selecionou 5 projetos, 2 tiveram muito sucesso. Um deles era um projeto que se arrastava há anos e ninguém queria matar o projeto, queria parar o projeto. É aquele projeto que a gente chama de pet project, né? Que é um projeto de estimação, que ninguém quer dizer, já se investiu tanto dinheiro nesse projeto, eu não vou parar agora, né? Então, esse projeto, em 2 semanas, a gente já viu, não, isso aqui não tem mercado, não tem como fazer. A gente já pivotou e mudou toda a solução do projeto. O segundo foi um lançamento de um produto que, em média, na Ingrid, a gente levava 1 ano para lançar um produto no mercado. A gente conseguiu fazer em 3 meses. E agora, só que outros 3 projetos não deram o resultado desejado. E por quê? Primeiro, porque eles não conseguiram fazer as reuniões. A gente tinha reuniões diárias 15 minutos, as reuniões demoravam 2 horas. A gente não tinha uma equipe dedicada para esses outros projetos, então eles eram full-time em mais de 5 outros projetos. Ser ágil também acabou virando uma desculpa na empresa para não fazer o procedimento. Agora eu sou agile, então eu não vou seguir esse procedimento de compras, ou de finanças, ou de RH. Mas assim serviu para fazer uma mudança no status quo da empresa. A gente, espontaneamente, diversas áreas começaram a criar equipes squads, equipes ágeis para solucionar problemas. E, posteriormente, a gente usou o Scrum na mudança de escritório, né? Então, a gente fez uma parceria com a Thier. Normalmente, o benchmark de mercado é 6 meses.
e a gente conseguiu fazer em 3 meses. E o que tem sido, assim, com base nesses 100 dias de aprendizado, a gente viu que a gente fez de uma forma muito amadora, né, todo esse processo, a gente foi meio tentando, aprendendo, assim. A gente decidiu fazer de um processo mais formal. Então, a gente fez em parceria com o RH, um programa de inovação aberta, que foi estabelecido para formar esses intraempreendedores, empreendedores internos, treinar as pessoas na metodologia e definir quais são as oportunidades, quais são as dores de cabeça da área de negócio que a gente quer atacar, ao invés de tentar mudar a cultura de uma vez só, né? Então, a gente criou esse programa que foi baseado em 3 frentes de trabalho. A primeira é formação dos empreendedores, e a segunda, trabalhar muito no ecossistema das startups, então, trabalhar como startups. E a terceira frente foi trabalhar em parcerias com aceleradores, com Cubo, com incubadoras, para ver o que a gente pode trazer de tecnologia para transformar a empresa. E aqui está um exemplo do nosso processo de desenvolvimento de produto, de lançamento de novos produtos na Ingridion. Ele segue um processo bastante linear, né? A gente chama de stage gate, onde para cada etapa você tem um checkpoint para validar se você pode passar para a próxima fase do projeto. Todo esse processo leva, em média, 12 meses. E o que a gente fez? A gente criou um Keep Squad com representantes de diversas áreas. A gente conseguiu simplificar todo o processo, deixar de ser um processo totalmente linear para que ele pudesse ocorrer em paralelo e num formato de sprint. Com essa ação, a gente conseguiu reduzir pela metade em 6 meses, e a gente ainda quer reduzir ainda mais, que isso ajuda muito no tempo para o mercado. E, desde então, assim, a gente ainda não é uma empresa com uma cultura ágil, mas eu acredito que a gente está no caminho certo. A gente está criando, através desse programa, formando esses empreendedores, está criando essas pessoas com cabeças de dono, e essas próprias pessoas, em suas áreas, começam a promover a mudança. E, com isso, a gente criou algumas regrinhas para definir o que realmente é um projeto ágil. Primeiro, que um projeto ágil ele tem que atacar um problema ou oportunidade do negócio, tem que ter um grau muito grande de incerteza. Cada projeto ágil deveria ter pelo menos 70%, 60%, 70% dos recursos dedicados. A nossa meta é criar equipes, squads, 100% integral, mas a gente ainda não conseguiu isso. E os times, as pessoas, e essa é a parte mais importante, principalmente para o RH, elas têm que ter autonomia, elas têm que ser auto-organizáveis e têm que conseguir tomar decisões, inclusive de parar projetos. Está muito relacionado àquela questão de empreendedorismo, cabeça de dono, empoderamento. E aqui, para finalizar, eu queria deixar algumas dicas ou principais aprendizados. Não tente, se você for implementar uma cultura ágil, não tente assim resolver todos os problemas da empresa. Tente atacar problemas específicos, oportunidades específicas e celebre os resultados. Tome riscos, aprenda com os erros, não tenha medo de errar. A gente tem que mudar a cultura para celebrar os riscos, celebrar os erros e aprender com eles. Envolva o seu cliente desde o início, através de cocriação, validação do que você está fazendo. Crie produtos mínimos, que são os MVPs. Ao invés de ter um produto pronto, trabalhe com pedaços dele e comece a validar isso com a equipe. E mudança se faz com mudança, né? Então, como o próprio Pedro dizia, isso se refere fundamentalmente sobre pessoas e equipes, né? Então, celebre os resultados, tenha as pequenas conquistas, trabalhe muito em parceria com o RH. O RH tem um papel fundamental nesse processo, e só assim que a gente consegue transformar a nossa forma de trabalhar e endereçar esse mundo exponencial, mundo VUCA, incerto, ambíguo. E era isso que eu tinha. Obrigado.